Olá, a primeira palavra vai para todos os que estão desse lado a assistir este vídeo. Espero que esta mensagem vos encontre, bem como as vossas famílias, de boa saúde. Muitos vos dirão que os tempos que agora vivemos, bem como aqueles que ainda estarão para vir, serão tempos muito exigentes, qualquer que seja o quadrante socioeconómico. A incerteza e a apreensão relativamente ao futuro é clara em todos os estudantes, nossos colegas da Universidade de Coimbra. Depois do sucesso de eventos como o Pauau no primeiro semestre, em que recebemos a Sra. Raquel Estrada e o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira, e em que todos os estudantes foram convidados a trazer as suas questões e inquietações, sentimos que a GFEUC não se poderá esconder, independentemente das adversidades, do seu papel formativo e de apresentar soluções claras a todos os estudantes da Universidade de Coimbra. A série de vídeos que hoje aqui começamos não poderia iniciar de melhor maneira. Guilherme Oliveira Martins é um homem inigualável, respeitado de forma transversal por toda a sociedade portuguesa. Convido-vos, por isso, a assistir com muita atenção à mensagem que se segue. Um abraço da GFEUC e mantenham-se em segurança. Tenho o maior gosto em corresponder ao amável convite da Júnior Empresa de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra para poder refletir um pouco sobre o momento presente e sobre os desafios que ele nos coloca. Em primeiro lugar, devo dizer que estamos numa circunstância absolutamente inédita. É verdade que em séculos passados nós tivemos epidemias, tivemos pestes, mas a partir do momento em que se descobriu a penicilina e os antibióticos, criámos um pouco a sensação de que este tipo de desafios, este tipo de circunstâncias tinha sido de algum modo superado. É verdade que contamos ainda, infelizmente, com doenças incuráveis, mas relativamente a este tipo de epidemias julgávamos-nos de algum modo imunes. Verificamos agora que isso não é assim. E que, neste caso, relativamente a um vírus que imigra do meio animal para o meio humano e que se estende a todo o mundo com a velocidade que este se estendeu, isso naturalmente obriga-nos a lidar com uma circunstância nova, circunstância que tem a ver com a saúde pública, mas também circunstância que tem a ver com a economia. Comecemos relativamente ao grande desafio que é um desafio da própria sociedade, um desafio que tem a ver com o desenvolvimento. Há muito pouco tempo o filósofo José Gil dizia-nos que este momento, esta circunstância de confinamento, esta circunstância de resposta relativamente a uma pandemia, obriga-nos a preparar-nos relativamente às medidas a tomar quanto à proteção do meio ambiente e, desigradamente, relativamente à prevenção quanto aos efeitos do aquecimento global, aos efeitos da destruição irreversível da natureza. O Papa Francisco alertou-nos para esta questão fundamental na sua encíclica Laudato Si, mas todos os economistas, mas todos os intelectuais e pensadores estão muito atentos relativamente não apenas a esta circunstância particular perante a qual nos encontramos, mas simultaneamente relativamente às suas consequências. Temos assim que compreender, antes de mais, como e em que circunstâncias nós podemos criar valor. Marina Mazzucato escreveu um conjunto
de obras que temos que ler atentamente, designadamente uma que acaba de ser publicada entre nós, que é O Valor de Tudo. Temos, afinal, que saber que cria-se valor não a partir de uma iniciativa particular, não a partir de um setor especial, mas a partir de um esforço coletivo, esforço de inovação, esforço de criação, que obriga a entender a iniciativa pública, a iniciativa privada, o mercado, a iniciativa social, o conjunto de aspectos que não podem ser esquecidos quando falamos de criar valor. Afinal, temos de compreender que o que tem mais valor é o que não tem preço. É aquilo que corresponde, afinal, à preservação do essencial da humanidade. Por outro lado, não podemos esquecer que a crise de 2008 ensinou-nos a recusar a ilusão e a recusar aquilo que para alguns significava poder obter rendimentos a curto prazo, ou seja, a circulação monetária. Hoje sabemos que pôr a moeda a circular mais rapidamente não significa criar riqueza. E muitas vezes, não se criando riqueza, cria-se endividamento, cria-se desrespeito, claro, relativamente à equidade intergeracional, ou seja, a sociedade endivida-se e compromete as gerações futuras, além de destruir irreversivelmente a natureza. Por outro lado, temos que entender que a transparência e a verdade são elementos cada vez mais importantes. Uma vez que a ilusão faz-se a partir da pós-verdade, a partir das notícias falsas, das fake news, de que estamos absolutamente cheios e que a crise atual revela plenamente. Basta ouvirmos muitas vezes os discursos sobre esta circunstância, que é uma circunstância completamente inédita, para a qual não temos resposta, mas sobre a qual todos se pronunciam. Precisamos ouvir a ciência, ouvir os especialistas, mas simultaneamente pôr em diálogo a ciência e o senso comum, a ciência e a compreensão humana das questões. Falar de economia é falar de economia humana. Falar de desenvolvimento é de falar de desenvolvimento para as pessoas. Uma escritora, Eugenia Cheng, especialista em matemática, diz-nos exatamente no seu livro A Arte da Lógica no Mundo Ilógico, diz-nos que é indispensável introduzirmos o rigor. E para introduzir o rigor é indispensável percebermos que há um triângulo crucial, que é o triângulo educação, ciência, cultura. Este triângulo educação, ciência e cultura diz-nos que o fator fundamental de desenvolvimento chama-se aprendizagem. A capacidade de aprender mais e melhor. A sociedade que não aprende é uma sociedade que se destrói, é uma sociedade que afinal não evolui positivamente. Por outro lado, temos de compreender que nesta quarta revolução industrial de que se fala, nós temos novas tecnologias de informação e comunicação que progridem naturalmente, mas também temos a questão da energia, a questão de evitar a destruição da atmosfera, do meio ambiente, das emissões de CO2 e, simultaneamente, o progresso no que se refere à melhor utilização dos recursos, à questão a que Marina Mazzucato refere como o valor, a criação de valor. Simultaneamente, a educação, a ciência, leva-nos à importância da cultura e à compreensão
do património material e imaterial, daquilo que recebemos das gerações passadas, daquilo que temos de transmitir. Tudo isto corresponde, afinal, ao entendimento de que a economia tem uma importância fundamental desde que seja orientada para as pessoas. A economia tem uma importância que obriga ao entendimento de que sem esta capacidade de entendermos aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. Neste momento de confinamento, em que regressamos a casa, estamos em casa, nós percebemos muito melhor aquilo de que precisamos absolutamente e aquilo que é dispensável. Veja-se, acaba de ser revelado uma avaliação relativamente aos níveis de poluição nas cidades nestes dias de confinamento. Foi possível reduzir drasticamente os níveis de poluição na cidade. É verdade que há um problema, e há um problema que agora temos de equacionar, que é e depois? E depois da resposta de saúde pública, nós temos que dar uma resposta relativamente à economia, à capacidade criadora da economia. E obviamente que nesta capacidade criadora da economia nós temos que valorizar decisivamente a experiência, o exemplo e a aprendizagem. Eis o que está em causa. Afinal, irmos ao essencial, percebermos que sem as pessoas a economia não funciona.